Eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, quanto tempo eu andei, Pai, quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, quanto tempo eu andei, Pai, quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Sai do chão pra mim, sai, sai, sai. Me faz viver, brilha a sua luz. Me faz permanecer, me faz levar. Canta, 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 canta. Me faz permanecer, me faz. Joga essa mão pra cima e bate palma lá no céu pra ficar bonito. Assim, ó. Povo de Deus, explode! Me faz viver, brilha a sua luz. Me faz permanecer. Me faz, me faz viver, brilha a sua luz. Me faz permanecer, me faz. Tu devrais faire la différence entre la vraie vie et les réseaux sociaux. Quand je donne trop d'importance à suivre les modes et flatter mon ego, les apparences sont trompeuses. Je sais qu'aucun filtre au monde ne te fera m'aimer plus, car tu vois mon cœur pour ce qu'il est. Je suis un chef-d'œuvre de grâce, façonné à ton image. Jésus, tu es à ta place, là dans mon cœur. Je suis peut-être parfaitement imparfait, mais je connais mon identité. Je suis un enfant de Dieu, je sais que ma valeur se trouve en qui tu es. Je suis peut-être parfaitement imparfait, mais je connais mon identité. Je suis un enfant de Dieu, je sais que ma valeur se trouve en qui tu es. Peu importe le regard des autres, je suis approuvé, plus rien à prouver. Je marche la tête haute, marqué par ta grâce et ta liberté. Je veux vivre pour toi seul, c'est pourquoi j'ai choisi de n'écouter que ta voix. Je sais qui je suis, en qui tu es. Je suis un chef-d'œuvre de grâce. Amém. Amen. Amém. Bom dia, igreja. Amen. Bonjour Église. Agora pode abaixar. Maintenant, on pourra baisser le volume. Amém, amém. Bom Amen. dia. Bonjour. Bom dia, igreja. Bonjour Église. Seja muito, muito bem-vindo Soyez les bienvenus a mais uma oportunidade à encore une opportunité de adorarmos o Senhor juntos. d'adorer le Seigneur ensemble. Amém. Amen. Vocês estão vendo aí algumas coisas diferentes, né? Vous pouvez voir certaines choses qui A sont gente vai différentes. Comme on explicar a dit. melhor no final do culto, On va vous expliquer bien mieux à la fin du mas culte. pelo que eu sei, Mais ontem parce que je sais, hier, foi um dia extraordinário. c'était un Amém. jour extraordinaire. Amen. Glória a Deus, irmãos. Gloire à Dieu, mes frères. Eu hoje fiquei com a missão e com o privilégio Aujourd'hui, j'ai eu la mission et le privilège de dar continuidade, né, de pouvoir continuer a uma série que a gente tem falado une série qu'on a commencée sobre José, né? qui parle de Joseph, Olha lá, série do sonho ao destino. du rêve à la destination. Amém. Amen. E eu preciso correr um pouquinho. Et j'ai besoin d'aller un peu vite. Então me perdoa se ficar um pouquinho, né, mais rápido, mas Alors pardonnez-moi si c'est un peu plus rapide.
A palavra de hoje tem muitas chaves. La parole d'aujourd'hui a beaucoup de clés. E eu quero realmente que você acesse todas elas. Et Amém? j'aimerais vraiment que vous puissiez toutes Feche les seus avoir. olhos. Fermez vos yeux. Pai, nós oramos pela palavra dessa manhã, Père, Senhor nous Deus. prions pour la parole de ce matin. Nós Seigneur. oramos, Senhor Deus, para que tudo aquilo que foi dito nessa manhã, Prions Pai, pour tout ce qui a été dit ce matin, mon Père. venha diretamente do Teu trono, Senhor Vienne Deus. directement à ton Pai, trône, que possamos Seigneur Dieu. entender que toda vez que nós escutamos a Tua palavra, Père, que nous puissions comprendre que chaque fois que nous écoutons ta parole, algo tem que mudar dentro de nós, quelque Senhor chose doit Deus. changer à l'intérieur Então, de Pai, nous, Seigneur. tira nesse momento, Alors, Pai, Père, enlève en ce moment toda distração, toute distraction, todo medo, Senhor toute Deus, peur, Seigneur. tudo aquilo que possa fazer alguém aqui sair dessa presença, tout ce qui Pai. puisse faire que quelqu'un sorte de cette présence. Roube, Pai, entre aspas, Seigneur, o romps nosso entre coração nessa parenthèses, manhã, Pai. notre cœur Nós ce te matin. entregamos o nosso coração, Pai, Te rendons notre cœur, para mon que o Père, Senhor faça aquilo que o Senhor precisa fazer, Pai. pour que tu puisses faire ce que tu as à Que faire. ao mesmo tempo que seja uma palavra de amor, Senhor Et Deus, en même temps que ce soit une parole d'amour, ela Seigneur. também possa ser uma palavra de confronto, Elle peut Pai. aussi être une parole de confrontation, mon Em Père. nome de Jesus, Senhor Au Deus. nom de Jésus. Amém, irmãos? Amen, mes frères. Então nós estamos no 8º sermão dessa série. Alors nous sommes dans le 8e sermon de E eu cette quero que histoire. você me ajude a lembrar. Et j'aimerais que vous puissiez m'aider à me Alguém rappeler. aqui lembra qual que foi a primeira? Quelqu'un se souvient de quel a été le premier? Valendo uma balinha. Voilà, celui qui dit va gagner un bonbon. Ninguém lembra qual que foi o primeiro? Personne ne se souvient quel a été le premier? A prova do orgulho. L'épreuve de l'orgueil. Aí depois a prova Ensuite l'épreuve do poço. du puits. Terceiro, a prova Ensuite l'épreuve do du palácio. palace. Depois a prova da pureza. Après l'épreuve de la Essa pureté. prova aqui, ela foi muito legal depois no nosso PG, né? No PG Et de casais, assim, cette foi épreuve algo était sobrenatural. vraiment quelque chose de surnaturel après Amém. notre PG. Depois nós tivemos a prova da prisão, Ensuite nous avons eu l'épreuve de a la prova prison, profética l'épreuve prophétique e a prova do poder, et l'épreuve semana du pouvoir, passada. la semaine Amém, passée. irmãos? E Amen. hoje Et aujourd'hui, nós vamos falar da prova da prosperidade. nous allons parler de l'épreuve de la A prova da prospérité. prosperidade. L'épreuve de la prospérité. Sabe, irmãos, Sim, e essa mas é. palavra ela vai servir tanto para casais, né? Et cette parole va servir pour Como- des couples mariés, Para você que talvez ainda, né, não é casado ainda. comme pour vous qui n'êtes pas encore mariés, par Então exemple. é uma palavra para todo mundo. Donc c'est une parole pour tout Amém? le monde. Eu Amen. lembro que quando eu e a Kelly a gente começou a nossa caminhada cristã, Je me souviens que quand moi et Kelly nous avons commencé notre chemin né, a chrétien, gente teve o período ali de noivado de quase um ano, et on a eu cette période de fiançailles de presque un an, e a gente sempre participava de tudo aquilo que a igreja tinha. et on participait toujours de tout ce que l'Église avait. Então vinha um pastor de fora que ia falar sobre casais, sobre família. Alors venait un pasteur de l'extérieur qui voulait Eu parler não de lembro, eu não couple, de lembro se a famille. gente, não lembro se a gente já era casados. Je me souviens pas si nous étions Mas déjà o mariés, curso ele já era aberto para pessoas que iam casar também. mais le cours était déjà ouvert pour des personnes Então qui allaient se marier. foram coisas que contribuíram Et c'est des choses qui ont contribué para que quando a gente começou a nossa caminhada junto, pour que quand nous avons commencé notre a chemin gente já tinha ensemble, princípios dentro do nosso coração on plantado. trouve des principes plantés dans notre cœur. Amém? Então presta atenção nessa palavra, ok? Amen. Alors faites attention à ces paroles. A prova da prosperidade. Pode projetar Gênesis, eu vou ter que correr. Gênesis L'épreuve de 40, la prospérité. 33 On peut ao avoir Genèse 36. 41, 33 ou 36 Diz assim, ó. qui dit ainsi. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête de l'Égypte. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. 35. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'il les amasse sous l'autorité du pharaon, du blé et des vivres dans les villes, qu'ils en aient la garde. E finalmente no 36. Et finalement, dans le verset 36, Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Amém. Amen. Glória a Deus. Irmãos, então, se a gente explicar um pouquinho o contexto anterior, Alors si on explique un peu avec le contexte d'avant, Faraó, ele tinha tido 2 sonhos. le pharaon avait eu 2 rêves. Onde, né, uma espiga magra, ela devorava a espiga mais Où gordinha, il y avait une épine assez maigre qui dévorait la plus large. plus large, e
também ele teve outro sonho sobre as vacas. Et aussi, il a eu d'autres rêves avec des vaches. Né? Ele sonhou que tinha 7 vacas magras, Il a se rêvé de 7 vaches qui étaient toutes junto com maigres, 7 vacas gordas, avec 7 vaches un peu plus e grosses. depois as magras comiam as vacas Et gordas. ensuite, les maigres mangeaient les plus grosses. E o faraó ficou inculcado com isso. Et le pharaon était un peu perturbé avec cela. E ele, né, falou, não é possível, 2 sonhos parecidos. Et il s'est dit, c'est pas possible, 2 rêves qui se ressemblent. E ele tinha certeza de que aquilo ali significava alguma Et coisa. il était sûr que cela signifiait quelque chose. Amém? Então Deus tinha um plano Alors Dieu avait un plan para garantir que haveria comida suficiente para todos. pour garantir qu'il y ait de la nourriture suffisante pour tous. Mas não bastava ter um plano. Mais ça ne suffisait pas que d'avoir un plan. Deus, ele precisava Dieu avait besoin ter alguém d'avoir quelqu'un que teria o coração voltado para ele, qui aurait le cœur tourné vers lui para que os planos dele pour que ses plans fossem conforme ele tinha determinado. soient selon la manière dans laquelle il avait Amém? déterminé. Então Deus não poderia escolher alguém Alors Dieu ne pouvait pas choisir que quelqu'un não permitisse que ele fosse o primeiro em suas decisões. qui ne permette pas qu'il soit le premier dans ses décisions. Amém, irmãos? Então, Amen, mes frères. isso aqui fala de premissas, né? O Lucas já citou aqui na palavra de dízimo. Alors ici, on parle de prémices. Lucas l'a déjà cité dans la parole de dîmes et offrandes. Primícia, irmão, é algo tão poderoso, Les prémices sont quelque chose de tellement puissant, só que, em primeiro lugar, ela tem que começar aqui. sauf que d'abord, elle doit commencer ici. O que significa a primícia? Que signifient les prémices? É você dar a primeira parte para Deus, C'est de donner la première partie à Dieu, independente do que vai acontecer depois. indépendamment de ce qui va se passer après. Amém? É o coração. Amen, c'est dans le cœur. Exatamente como o Lucas citou aqui. Exactement comme Lucas l'a cité. Amém? ici. Eu trabalho Vous savez, je travaille com projetos. avec des projets. E, né, é natural a gente trabalhar em cima de 3, 4, às vezes 5 projetos Et simultaneamente. c'est normal de travailler sur 3, 4 ou 5 projets simultanément. E quando finaliza um, né, já entra outro para você estar sempre. Et quand on finit un, il y en a un autre qui arrive pour qu'on puisse toujours être en train de faire. E quando eles chamam a gente para séance, para reunião, Et quand ils nous appellent à une séance, une réunion, e, né, eles apresentam, eu vou com o meu chefe direto. et ils nous présentent ça, je vais avec mon Depois tem chef o directement. chefe de projeto, o coordenador BIM, Ensuite, il y a le chef de projet et le coordinateur qui vient, e eles apresentam um projeto para mim. et ils me présentent un projet. E quando eu volto, né, Et quand eu je estou reviens, ciente de que aquele projeto é para mim, eu vou começar ele. je suis conscient que ce projet est pour moi et je le commence. A primeira coisa que eu faço geralmente La première chose que je fais é généralement, dentro ali da minha possibilidade, né? c'est dans mes possibilités, bien sûr, É fechar os olhos fermer les yeux e orar a Deus. et de prier Dieu Falar, Deus, obrigado por mais um projeto. en disant Dieu, merci pour encore Pai, un que o Senhor projet possa me abençoar. et que tu Que puisses o me Senhor possa me bénir, dar sabedoria e discernimento nesse que tu projeto. puisses me donner la sagesse et le discernement pour ce projet. Ou seja, isso se chama premissa, irmão. Bien, ça s'appelle les prémices, mes frères. Amém? Amen. Então, dentro desse contexto, Alors, dans ce contexte, Deus ele não ia escolher alguém que tivesse um padrão de gastos descontrolado. Dieu n'allait pas choisir quelqu'un qui gaspille les choses de manière incontrôlée. Amém? Olha só o perigo de não fazer parte do que Deus tem para você. Et seulement le danger de ne pas faire partie de ce que Dieu a pour Gasto vous. descontrolado Avec du gaspillage incontrôlé, pode fazer com que Deus não te utilize, não use você. on peut faire en sorte que Dieu ne nous utilise pas. Então Deus estava procurando alguém que fosse um bom servo, Alors Dieu était en train de chercher quelqu'un qui était un bon serviteur, alguém que soubesse administrar as coisas materiais de acordo com os seus princípios. quelqu'un qui allait savoir administrer les choses matérielles avec ses principes. Amém, irmãos? Então, nós entendemos que da mesma forma, Alors nous comprenons que de la même manière, o teste da prosperidade é uma grande parte do seu le destino. test de la prospérité est une grande partie de Os sa planos de destination. Deus para você sempre incluirão Les plans de Dieu pour vous vont toujours trazer inclure bênçãos e provisão para outros. ramener des bénédictions et provisions pour les autres. Existe um rapaz Il existe un jeune homme chamado Paulo Vieira. appelé Paulo Vieira. Alguns provavelmente conhecem, ele é um cristão muito conhecido. Certains probablement le connaissent, c'est Bom, un chrétien très conhecido, connu. né? E ele é um cara muito rico. Et c'est une personne très riche. E esses dias eu estava vendo um podcast dele Et ces jours, j'écoutais une de ses podcasts e ele estava dizendo assim, né? et il disait ainsi: Se o meu coração si mon cœur fosse voltado para as coisas da terra, est tourné vers les choses de la terre, eu já tinha ultrapassado R$1 bilhão no meu patrimônio. j'aurais déjà dépassé 1 million de réals dans mon patrimoine. Mas ele entende Mais il comprend que
Deus colocou ele naquela posição que Dieu l'a mis dans cette position para também alcançar outras vidas. pour atteindre aussi d'autres Amém, vies. irmãos? Então, Amém, meu frère. repetindo mais uma vez, os planos de Deus para Répétons você encore une sempre incluirão Les plans de Dieu pour vous vont toujours inclure trazer bênçãos e provisão para outros também. de ramener des bénédictions et Amém. provisions pour les Tem autres um aussi. provérbio que eu sou apaixonado, Il y a un proverbe que j'aime que beaucoup diz assim: o generoso prosperará. qui dit ainsi: le généreux Quem prospérera. dá alívio aos outros, Celui qui va aider les autres, alívio receberá. ils vont recevoir aussi de l'aide. Amém, irmãos? Amen, mes frères. Então, o dinheiro testará a todos, quer ter um pouco ou muito. Alors l'argent que tout le monde a, que ce soit peu ou beaucoup. Jesus diz em Mateus 6:21, não sei se sai. Jésus dit en Matthieu 6, 21, Onde estiver o teu coração, là où est ton cœur, aí estará também o teu, onde estiver o teu tesouro, là où est ton trésor, aí estará também o teu coração. là aussi sera ton cœur. Amém? Amen. Então Deus ele está muito interessado no que tem no seu coração. Alors Dieu est vraiment intéressé à ce qu'il y a dans votre cœur. Se você gasta muito Si vous gaspillez beaucoup sobre algo que não está relacionado a Deus, avec quelque chose qui n'est pas en relation avec Dieu, irmãos, entenda algo. mes frères, comprenons quelque chose. Não é que você não pode, Ce n'est pas que vous ne pouvez mas pas, tem a ver com o que está aqui. mais cela a à voir avec ce qui est Se ici. você é uma pessoa que gasta mais com musculação, por exemplo, Si vous êtes une personne qui gaspille beaucoup d'argent avec des choses do pour la que com as musculation, coisas de Deus, qu'avec les choses de Dieu, talvez você tenha que rever algo na sua vida. peut-être vous devrez revoir quelque chose dans Né? votre vie. Existem, por exemplo, se você gastar, Par exemple, si vous gaspillez, existem os famosos pet lovers. Pet lovers é tipo pessoas que são apaixonadas por. il existe les gens qui aiment beaucoup les animaux, Acho que não tem tradução, é pet lovers mesmo. les pets lovers, Voilà. São Voilà. pessoas que gostam muito de les animais. gens qui aiment beaucoup les animaux. E infelizmente uma vez eu ouvi de uma pessoa, Et malheureusement, un jour, j'ai ó, eu entendu já estou d'une vendo a personne, cara de alguns aqui. je vois des gens qui vont pas trop aimer ce que je vais dire. E uma vez eu ouvi de uma pessoa Et une fois, j'ai entendu d'une personne que ela gostava mais de animais qu'elle aimait plus les animaux do que das pessoas. que les personnes. Isso é forte demais. Et ça, c'est très fort. Porque, irmãos, Parce que, mes frères, animais, ok, eles são fofinhos, né? les animaux, c'est cool, ils sont Eles mignons. te dão carinho, eles te dão amor. Ils vous donnent de la tendresse, de l'amour. E talvez por isso que seja mais fácil amar um animal Et c'est pour ça que peut-être c'est plus facile d'aimer un animal do que as pessoas. que des personnes. Mas se você tem esse coração, me perdoa. Perdoa que, aliás, não me perdoa não. Peut-être si vous avez ça dans votre cœur, ne me pardonnez pas, parce que c'est la vérité. Tem algo que você tem que repensar na sua vida. Il y a quelque chose que vous devrez revoir Amém, dans votre irmãos? vie. Então, Amen, mes avançando um frères. pouquinho mais. Alors pour avancer un peu plus, Quando Deus foi levantar Davi quand Dieu est allé lever David para ser o próximo rei de Israel, pour être le prochain roi d'Israël, ele diz assim, ó, Il lá em dit 1 ainsi. Samuel 16:7. En 1 Samuel 16:7. Ó, Deus não vê como o homem vê, pois o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. l'Éternel n'a pas le même regard que les hommes. Que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amém, irmãos. Amen, mes Então, frères. Jesus disse de outra maneira, né? Jésus l'a dit d'une autre manière. Como administramos nosso dinheiro é o principal indicador La manière dans laquelle nous administrons notre argent, c'est la chose principale de onde nossos corações realmente pertencem. qui nous montre à quoi appartient réellement notre Amém. cœur. E hoje nós vamos, né, fazendo essa introdução. Et nous allons faire, avec cette introduction, A ideia é a gente abordar alguns pontos l'idée est d'aborder certains points sobre a prova da prosperidade dentro do contexto de José. au sujet de la preuve de la prospérité dans le contexte de Joseph. Amém. Primeiro ponto. Premier point. Permita que Deus seja o primeiro. Permettez que Dieu soit le premier. A Bíblia nos diz lá em Provérbios 3:9, La Bible nous dit dans Proverbe 3:9, honrarmos ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de todos os nossos produtos. honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Irmãos, a Frère. finança, Les finances ela é apenas uma das maneiras est à peine une des manières de como nós podemos honrar a Deus. de comment nous pouvons honorer Você Dieu. pode honrar a Deus da forma como você fala. Vous pouvez honorer Dieu avec la manière dans laquelle vous parlez, Você pode honrar a Deus com o teu comportamento. honorer Dieu avec votre comportement, Você pode honrar a Deus com a forma de agir. vous pouvez honorer Dieu avec votre manière Então d'agir. entenda que o dinheiro é uma das formas de honrar a Deus. Alors comprenez que l'argent est une des manières avec laquelle nous pouvons honorer Dieu. Amém? E tudo bem, Et tudo tout bem
Et Se a c'est forma bien. de você honrar a Deus Si la manière dans laquelle vous honorez Dieu com as suas finanças, avec vos finances, ela pode ser difícil, elle peut être compliquée, mas ela não é impossível. mais elle n'est pas Amen. impossible. Então, Alors, você tem que deixar Deus trabalhar nessa área na sua vida. vous devrez laisser travailler Dieu dans Existe cette partie de votre o vie. apóstolo Luiz Hermínio, L'apôtre Luiz Hermínio, Luiz Herminio, lá do Brasil. quelqu'un du Brésil, Uma vez eu escutei uma pregação dele. une fois j'ai écouté une de ses prédications E aí ele estava ali, né, naquele mover dele e tal, et il était dans son mouvoir e aí ele falando, né, sobre Deus trabalhar na nossa vida. et il parlait justement du fait que Dieu travaille dans E notre ele vie. falava, irmãos, Et il disait, mes frères, eu sei que é difícil, je sais que c'est Deus difficile, quer te pegar, Dieu veut vous avoir e Ele quer te et destruir, il veut vous détruire porque Ele quer reconstruir algo novo. parce qu'il veut reconstruire quelque chose E de aí ele falou nouveau. uma frase que me marcou muito. Et là, il m'a dit une phrase qui E m'a ele virou e vraiment falou marqué. assim, ó, Il a dit ainsi, dói, mas é bom. ça fait mal mais c'est bon, Dói, mas é bom. ça fait mal mais c'est bon. Irmãos, é exatamente isso. Mes frères, c'est exactement cela. Quando a gente está passando pela prova, Quand on passe par une épreuve, é algo difícil de viver. c'est quelque chose de difficile à vivre. É algo difícil da gente, né, conseguir digerir. C'est quelque chose de difficile à digérer. Mas normalmente, Mais normalement, depois que passa a prova, après que l'on passe a l'épreuve, gente olha para trás on va regarder en arrière e fala, Deus, obrigado por essa prova. et on va se dire, Dieu, merci pour cette Então, épreuve. quando ele falou isso, irmãos, dói, mas é bom, sabe? Et là, quand il a dit cela, mes frères, ça Estava fait mal mais c'est dentro bon. de um contexto e ele falou até com uma certa alegria, dói, mas é bom. Il a dit d'une certaine manière, E aquela forma dele falar et cette manière de dire me tocou, que até hoje eu lembro. m'a vraiment Amen. touché parce que jusqu'à aujourd'hui j'en ris. E olha só, a gente voltando aqui para o contexto de José, Et en revenant sur le contexte de Joseph, tem uma curiosidade muito legal. il y a une très bonne curiosité. José, ele honrou Deus Joseph a honoré Dieu, até mesmo com o nome dos seus filhos. même avec le nom de ses enfants. Olha como José, ele era um homem muito à frente do seu tempo. Regardez comment Joseph était un homme qui allait Mesmo vraiment de com o l'avant. nome dos seus filhos, Même avec le prénom de ses enfants, ele ainda assim honrou a Deus. il a encore pu honorer Dieu. E ele teve 2 filhos, a palavra fala, tá aqui, mas Il a eu 2 enfants, la parole le dit. eu vou resumir para você. Ele teve 2 filhos no tempo antes da fome. Il a eu 2 enfants à l'époque avant la famine. E o mais velho se chamava Manassés. Et le plus âgé s'appelait Manassé. Manassés. E Manassé. ele diz assim, ó, vou chamar ele de Manassés, Et il dit ainsi, je vais l'appeler Manassé, porque disse: parce qu'il dit, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho. Dieu m'a fait oublier Voilà. toutes mes peines. E deu o primogênito o nome de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu a casa de meu pai. Vai lá. Et il appela l'aîné Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. E ao segundo deu o nome de Efraim, Et il appela le second Éphraïm, porque disse: Deus me fez frutificar na terra de minha aflição. car, dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Amém, irmãos? Amen, mes frères. Então Deus me fez esquecer e Deus me fez frutífero. Era o que significava o nome das 2 crianças dele. Alors Dieu m'a fait oublier et puis Dieu m'a fait avoir de grandes choses. C'est les 2 noms qu'il a donnés à ses enfants. No Brasil a gente tem um ditado, né? Au Brésil, on a une phrase qui, Um dicton, não? un dicton. Um ditado. E talvez se eu soubesse dessa frase antes do Mateus nascer, Et peut-être si je connaissais cette phrase avant que eu Matthieu teria naisse, pensado 2 vezes. j'aurais pensé à O 2 fois. ditado diz assim: quem pariu Mateus que balance. Então toda vez, né, eu vejo Mateus, eu falo: meu Deus do céu, mas amém, glória a Deus. Ah, não. Quem pariu Mateus que balança, é quem... Meu Deus. É quem deu... O que é pai? Como que é Qui pariu? a béni Matthieu, qui m'a mis Matthieu au monde, qui l'emballe. Ou seja, né, todas as crianças que chamam Mateus, eles logo, olha, dá Voilà. para Tous quem les enfants qui s'appellent Matthieu, fez nascer. comme il est né. Amém, irmãos. Amen, mes José frères. havia entrado em um palácio Joseph était entré dans un palace de incrível riqueza e poder, d'incroyable richesse et pouvoir. mas naquele lugar de privilégio e conforto, Et dans cet endroit de privilège et confort, ele não se esqueceu de Deus. il n'a pas oublié Dieu. Amém. Amen. Então cuidado, meu irmão. Alors faisons attention, mes frères. Talvez um lugar confortável Peut-être un endroit na confortable qual você saia da dependência de Deus dans lequel vous quittez la dépendance de Dieu pode ser algo muito perigoso. peut être une chose très dangereuse. Amém. Amen. Então seus 2 filhos foram as premissas do seu corpo. Alors ces 2 enfants étaient les prémices de son corps. Amém.
Ele usou seus nomes como um meio de honrar a Deus por tudo que Deus havia feito por ele. Il a utilisé son nom pour honorer Dieu pour tout ce que Dieu avait fait pour Ou lui. seja, era um reflexo externo da gratidão em seu coração. Bien, c'était un réflexe extérieur Ele de la era tão reconnaissance grato de aqui son cœur. dentro Il était tellement que ele reconnaissant. falou, eu tenho que arranjar uma forma Il a dit, je dois trouver une de manière que os outros vão ver de faire en sorte que les autres tudo voient aquilo que Deus fez sobre a minha vida. tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Amém? Amen. E basicamente o dízimo se trata disso, Et irmão. basiquement, les dîmes se traitent avec cela. O dízimo é muito simples. C'est très simple. É colocar Deus em primeiro C'est lugar. mettre Dieu en première position. Amém? Amen. E eu coloquei até uma observação aqui. Não ache que é uma troca. Ne pensez pas que c'est un échange. Tem que ser algo genuíno do seu Ça coração. doit être quelque chose qui sort directement de votre cœur. Amém, irmãos? Amen. Deus sempre se interessou em saber o que vem primeiro em nossos corações. Dieu s'est toujours intéressé de savoir ce qui vient en premier dans notre cœur. Olha só, Voyez seulement. para resumir, né? Quando os israelitas tinham acabado de entrar na Terra Prometida, Résumé, les Israélites venaient d'arriver dans la terre promise. Deus lhes disse para primeiro conquistar. Deus não disse para primeiro conquistar as 10 cidades. Et Dieu n'a pas dit de d'abord conquérir les 10 villes. Ele já falou assim, ó, já dão primeiro da primeira cidade que vocês conquistarem Et il a déjà dit, dans la première ville que vous avez conquis. e depois as outras. Et ensuite les autres. Então, se eles apenas o honrassem com aquela primeira cidade, Alors si à peine il l'honore avec cette première ville, então Deus os ajudaria a conquistar todas as alors outras. Dieu, là, Dieu allait les aider à conquérir Tá les bom? autres. Primícia. Voilà les prémices. E é assim que o princípio das primícias Et c'est ainsi que le principe des prémices funciona em nossas vidas. fonctionne dans nos vies. Dar a Deus as primeiras coisas Donner à Dieu les premières choses torna todo o resto abençoado. qui va faire en sorte que tout le reste soit béni. Amém? Amen. Segundo ponto, Second point, aprender a esperar. apprenez à attendre. Depois de um tempo, Après né, un dentro certain do temps, contexto de José, bien dans le contexte de Joseph, provavelmente probablement, as pessoas já poderiam ter falado, mas José já tá bom. les gens auraient pu dire, mais Joseph, c'est déjà A bon. palavra chega ao ponto de dizer Qu'une parole qui arrive au point de dire que eles pararam de contar, qu'ils ont arrêté de compter. porque tinha tanto Parce qu'il y avait tellement que não tinha, se eu não me engano, não tinha medidas na época que contabilizassem aquilo. que, si je m'en souviens, il n'y avait rien à l'époque qui comptabilisait cela. Só que José sabia o que viria após. Sauf que Joseph savait ce qui venait E après. provavelmente as pessoas que não tiveram aquela revelação Et probablement ceux qui n'ont pas eu cette falou para ele, révélation José, pelo amor de Deus, já tá bom. lui ont dit, Joseph, pour l'amour de Dieu, c'est E ele suffisant. falou, não, vocês não estão entendendo. Et puis il a dit, non, 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 vous ne comprenez Então pas. José, ele soube esperar. Alors Joseph a su attendre. Então José respondeu, Alors Joseph a répondu, não, vocês não entendem. non, vous ne comprenez pas. Se não armazenarmos agora, Si nous n'économisons pas não maintenant, teremos mais tarde para quando precisarmos. nous n'aurons plus tard au moment où nous aurons besoin. José entendeu a importância de esperar. Joseph a compris l'importance d'attendre. E eu sei que às vezes dói esperar. Et je sais que plusieurs fois ça fait mal d'attendre. E a palavra diz, o choro dura uma noite, La parole dit, les pleurs durent une nuit, mas a alegria vem de manhã. mais la joie se lève. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Mes frères, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Existem dias, Il existe a des jours palavra fala, cada dia já basta o seu próprio mal. où la parole dit chaque jour suffit sa peine. E existem dias que parece que Il existe des jours où on dirait que passa alguém na sua frente e você fala, ela passou para me provocar. et quelqu'un passe devant vous et vous Non, dites, verdade? il est passé pour me provoquer. Essa N'est-ce pas? semana passada agora, Cette semaine passée, eu tive um desses dias, para dar um exemplo. j'ai eu un de ces jours pour donner un exemple. Né? O trabalho estava Voilà, au travail, c'était algo que não estava muito bem. quelque chose qui n'allait pas très bien. E aí chegava em casa, E lá j'arrivais à la maison. a nossa segunda filha Celine estava doente. Notre deuxième fille Céline était malade Para piorar, estava com a dor de dente. et pour empirer, elle avait mal aux dents. Tudo isso num dia só. Et tout cela dans un seul jour. E eu voltando para casa, Et en revenant à la maison, depois do trabalho, après le travail, e sabe, eu coloquei aquela música, Aquieta Minha Alma. vous savez, j'ai mis cette musique à calme mon âme. E é exatamente isso. Et c'est exactement cela. O choro pode durar uma Les noite, pleurs peuvent durer une nuit, mas a alegria vem pela manhã, irmãos. mais la joie se lève Aprenda a au matin. esperar. Apprenez à attendre. Não jogue tudo pro alto no dia mal. Ne jetez pas tout en l'air dans les mauvais O jours. próximo dia virá. Le prochain jour viendra. E a palavra fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada Et manhã la sobre parole as nossas du vidas. Seigneur dit que sa miséricorde se lève à chaque matin sur nos vies. Amém. Amen. Então os egípcios poderiam ter usado todo aquele grão extra Alors les Égyptiens auraient pu utiliser tous ces graines en extra, de uma só vez, en une seule fois. mas provavelmente depois ia faltar para eles. Mais probablement après, il leur allait en manquer. E existem algumas pessoas Et il existe certaines personnes que não rompem
Ils ne rompent pas porque não querem esperar. parce qu'elles ne veulent pas attendre. Nós temos que ter sabedoria no momento de Nous esperar. devons avoir la sagesse sur le moment. E olha de só que attendre. interessante. Et voyez comme c'est intéressant. A palavra diz que ficar rico rápido demais La parole dit que devenir riche très rapidement não é uma boa ideia. n'est pas une bonne idée. Lá em Provérbios 28:20 En Proverbe 28:20, diz assim, ó: il est dit ainsi: o homem fiel terá muitas bênçãos, l'homme fidèle aura beaucoup de bénédictions, mas o que se apressa em enriquecer mais ceux qui s'appressent à s'enrichir não ficará impune. Não ficará impune. Não ficará ne sem sera pas consequências. sans conséquences. Merci. Voilà. E isso, né, quando eu comecei a estudar a palavra, Ça, quand j'ai commencé à étudier la parole, e eu falei, poxa, mas por quê, né? je me suis dit, mais pourquoi? E provavelmente Et probablement, isso está ligado cela est connecté a não haver o processo, à ne pas avoir de processus. porque existem muitas pessoas que ganham Parce qu'il existe beaucoup de personnes qui gagnent do dia para a noite du jour à la nuit e elas não dão valor suficiente naquilo. et ne donnent pas suffisamment de valeur à cela. E no Brasil a gente existe alguns casos Au Brésil, il existe certains de cas pessoas que ganharam na Mega Sena, é Euroloto para de vocês. personnes qui ont gagné au loto. Vá lá. E a pessoa ficou rica, né? Et la personne devient riche, n'est-ce pas? E ela vai vivendo Et puis elle vit, e vai, ó, et né? puis Existem casos da pessoa, a pessoa chegava assim, olha, que horas são? Ele, não, peraí, toma aqui o dinheiro para você comprar um relógio. il y a des moments où la personne leur demandait quelle heure il est, mais attends, prends de l'argent pour t'acheter une Ou montre. seja, não houve o processo. Ou bien, il n'y a pas de Ela não processus. desfrutou daquele processo do ganho dia após Elle dia. n'a pas profité de ce processus du gagner jour après jour. E você que é jovem, Et nous qui sommes jeunes, entenda que esse é o mesmo processo da sua casa. comprenez que c'est le même processus Às dans vezes votre me dá maison. um aperto no coração com o Mateus, Des fois, ça me serre dans mon cœur porque quand je parle de existem Matthieu. coisas que para nós antigamente era tão difícil. Parce qu'il existe des choses qui, nous, anciennement, c'était tellement difficile d'avoir. E agora as crianças de hoje, elas têm acesso muito mais fácil. Et maintenant, les enfants d'aujourd'hui ont accès à cela beaucoup plus facilement. E infelizmente elas não dão o valor que deveriam dar. Et malheureusement, elles ne donnent pas la valeur Eu tento, qu'elles lá em devraient donner à casa cela. com o Mateus, eu tento sempre falar para ele, filho, Et à la maison avec Mathéo, j'essaye toujours papai de não lui teve. dire, mon fils, o papai não teve isso aqui. mon papa n'a pas eu ça. Então, por favor, tenha consciência. Alors s'il te plaît, aie la conscience. É lógico que, né, existe o processo, existe a idade, a C'est maturidade, logique qu'il existe un processus, il existe un âge, une maturité, mas ça va aller. mais vaillez. Amém, irmãos? Amen, mes frères. Olha só. Voyez seulement. Terceiro ponto. Troisième point, Faça um bom orçamento. faites un bon budget. E a gente tem que ver o nosso orçamento. Et on doit voir notre budget. Devemos rever nosso orçamento e perguntar a Nous Deus devons voir notre budget et demander à Dieu. se essa é a sua vontade naquele momento. Si c'est sa volonté sur ce moment. Nós vivemos em uma sociedade Nous vivons dans une société onde é que elas querem as coisas, né? où on veut les choses, n'est-ce pas, Do dia para a noite. du jour à la nuit. Então nós temos que ser pacientes Alors on doit être patient e buscarmos o conselho de Deus sobre isso. et chercher les conseils de Dieu avec cela. Isso se chama impulsividade às vezes. Ça, c'est des choses qui s'appellent É impossibilité. engraçado, né? Porque C'est drôle parce que quando é a carne, quand c'est la chair, você se apressa em fazer. vous vous pressez de faire les choses. Eu sou um cara, Deus está trabalhando, amém? Et je suis une personne Mas- que Dieu est en train de travailler, amen. Eu era um cara um pouquinho mais ansioso do que eu sou agora. Mais j'étais une personne un peu plus anxieuse de ce E que eu je suis não maintenant. gostava de deixar as coisas. Se eu podia resolver ou Et je n'aimais pas laisser les choses, si je pouvais les résoudre no mesmo dia, le même jour, eu já queria fazer. je voulais déjà le faire. E Deus tem que trabalhar isso na gente, porque a carne ela quer fazer as coisas na hora. Et Dieu doit travailler cela avec nous, parce que la chair veut toujours faire les choses sur le moment. Mas vem cá, Rolô. É engraçado, né? Porque quando é para Deus, Et c'est drôle parce que des fois, quand c'est pour Dieu, às vezes Deus ele planta algo no nosso coração, des fois Dieu plante quelque chose dans notre cœur, né? Alguma semente talvez para uma outra pessoa, une semence pour une autre personne, a gente vira e fala, é da carne. et puis on se dit, ah non, c'est de la chair. É da carne isso aqui. Eu vou, talvez minha carne está falando alto demais. Ça vient de la chair, c'est ma chair qui parle trop fort. A carne ela não se converte, irmão. La chair ne se convertit Ela pas, mes nunca frères. vai se sentir confortável Elle ne sera jamais confortable fazendo aquilo que não agrada a ela própria. en faisant quelque chose qui Quando ne plaît nós pas seulement à entendemos elle. isso, Quand nous comprenons cela, a gente entende muita coisa do evangelho. on comprend beaucoup de choses de l'évangile. Amém, irmãos? Amen, mes frères. E eu quero aqui, então, o orçamento, Alors un budget, ele vai dar pra gente um planejamento. il va nous donner un plan. É muito difícil saber
para onde está indo o seu dinheiro, C'est très difficile de savoir où est-ce que va ou notre mesmo argent quanto dinheiro está entrando, ou combien d'argent se rentre você não tem um orçamento. si vous n'avez pas un budget. A gestão financeira não é sobre emoções, Les gestions financières ne sont pas au sujet des émotions, é sobre matemática, irmão. mais au sujet de mathématiques. É simples, você recebe X, C'est- bon. você recebe X, Vous recevez X você gasta 2X, et vous gaspillez 2X, vai dar problema, il y aura un problème. tá bom? Então na hora de que você vai adquirir alguma coisa, Alors le jour où vous allez acquérir quelque chose, tenta ser o mais racional possível essayez d'être le plus rationnel e possible deixar a emoção um pouquinho de lado. et laissez les émotions de Amém? Eu côté. queria compartilhar uma chave com vocês. Amen. J'aimerais pouvoir partager une clé avec vous. A gente fala muito isso para casais, On dit beaucoup cela au couple, que é o fato de você fazer algo dentro da sua casa qui est le fait de faire quelque chose dans votre maison e não estar de acordo com o seu cônjuge. et de ne pas être d'accord avec votre conjoint. Irmão, isso aí é uma semente Ça, c'est une semence para que a discordância seja plantada no seu pour lar. que les désaccords grandissent dans Então votre você maison. que é casado, Alors vous qui êtes mariés, tente sempre que possível essayez le plus possible entrar em acordo être en accord com o seu cônjuge para avec votre conjoint sobre as questões au financeiras. sujet des questions financières. Amém, irmãos? Amen, mes frères. E para finalizar esse terceiro tópico, Et pour finaliser ce troisième topic, José nunca alcançaria o destino espiritual de Deus Joseph n'irait jamais atteindre la destination spirituelle de Dieu para a sua vida pour sa vie se ele não tivesse passado s'il ne serait pas passé no teste da prosperidade. par l'épreuve de la prospérité. Ter um orçamento é o primeiro passo Avoir un budget est le premier pas para assumir a responsabilidade pelo seu dinheiro pour assumer la responsabilité pour son e argent mostrar a Deus que você será fiel com as coisas que ele confiou a et você. de montrer à Dieu que vous serez fidèle avec ce qu'il vous aura donné. Amém? Amen. E para finalizar, quarto ponto. Et pour conclure, au quatrième point, Hoje tá tipo um curso de finanças, né, irmão? aujourd'hui c'est presque un cours de Mas olha finance, só que n'est-ce pas? engraçado, né? Mais vous voyez comme c'est drôle. Faz parte da palavra de Deus. Ça fait partie de la parole de Dieu. Irmão, sabe como que eu vejo isso aqui? Vous voyez comment je vois cela? A palavra inclusive fala: La parole se nous você dit, não é capaz de cuidar das coisas terrenas, si vous n'êtes pas capable de prendre soin des choses terriennes, como é que a gente vai ser capaz de acessar as coisas do comment alto? est-ce qu'on pourra accéder aux choses du ciel? Amém? Então, para finalizar, quarto Alors, ponto: pour conclure, quatrième point, viva abaixo das suas condições. vivez selon vos conditions. E para ser o mais prático possível, Et pour être le plus pratique se possible, você vive si vous vivez dentro do seu orçamento dans votre budget e você gasta de 90 a 95% do seu et orçamento, que vous gaspillez 90 à 95% de votre budget, não é o caminho ideal. ce n'est pas le chemin idéal. Amém? O ideal é que você gaste aí pelo menos por volta de 70% daquilo que você recebe. L'idéal est que vous gaspillez au moins 70% de ce que vous recevez. Amém? Amen. Então o problema, irmão, olha só o que diz. A gente tem aqui Timóteo 6, do 6 ao 10. Alors le problème, vous voyez, on va voir dans Timothée 6, Lá no, du eu vou ler verset só 6 o au 10, 10. que diz assim, ó. On va dire le verset 10. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Eu acho que se voltar lá eles colocam. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux, Pelo qual alguns cobiçando se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. A palavra fala que o problema é o dinheiro? La parole dit que le problème est l'argent. Eu não ouvi isso. Eu Je não n'ai pas entendu li cela. isso. A palavra fala que o problema é o amor ao dinheiro. La parole dit que le problème est l'amour pour l'argent. Então, o dinheiro não tem nada a ver. Alors l'argent n'a rien à voir avec cela. Ele é como a gente falou no começo, ele é uma das formas de honrar a Deus. Il est comme on a dit au début, c'est une des manières d'honorer Dieu. E uma vez quando eu ouvi Et une fois quand j'ai entendu de uma pessoa falando, né, o dinheiro ele não mostra quem a pessoa é. une personne qui parle, l'argent nous montre Ele não, qui la perdão, personne est. o dinheiro ele não muda as pessoas. L'argent ne change pas les personnes, Ele pardon. mostra quem a pessoa verdadeiramente é. Mais il montre qui la personne est véritablement. Amém, irmãos? Amen, mes frères. A palavra vai nos dizer que La parole va nous dire se nós temos comida e roupa, que si nous avons de la nourriture et des vêtements, isso já deveria ser o suficiente ça devrait être le suffisant para a gente viver contente. pour que nous vivions heureux. Mas o amor ao dinheiro e o desejo de ficar rico Mais l'amour à l'argent et le désir de devenir riche lhe dirá que você que você não deve se contentar apenas com isso. vous dira que vous ne devrez pas vous contenter seulement avec cela. Mas a verdade é que é uma bênção ter uma comida e ter uma roupa para se vestir. La vérité, c'est que c'est une bénédiction d'avoir de la nourriture et des No vêtements pour Brasil s'habiller. existia um senhor Au Brésil, il existe un monsieur e ele era muito simples. et il était très simple. E ele existia um projeto social da igreja Et il existait un projet social dans l'église e
esse projeto social visitava a casa de algumas Et pessoas. ces projets sociaux étaient de visiter la maison de certaines E eles personnes. chegaram na casa desse senhor. Et là, ils sont arrivés dans la maison de ce monsieur. E ele virou e falou assim, Ele se né, tornou depois e que a gente teve assim. ali um bate-papo e tal, Après qu'il ait eu une conversation, ele perguntaram, mas e aí o senhor, como é que o senhor vive? Tá tudo bem? il demandait, mais comment vous vivez, monsieur? Est-ce que tout va bien? O senhor precisa de algo? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Não. Et il disait, non, non, non. Né, ele era um senhor muito simples. Ah, c'était une personne très simple. Não, só tô esperando a volta de Il Jesus. disait, non, j'attends juste que Jésus revienne. Olha só a simplicidade. Regardez seulement cette Ou seja, era alguém simplicité. que não almejava coisa maior. Ou bien c'était pas Ele quelqu'un qui tendo a planifiait de casa, grandes ele choses. tendo comida e a casa dele, Il avait de la nourriture et sa maison. isso já bastava para ele. Et puis cela lui suffisait. Amém? Amen. Ser fiel na área do dinheiro Être fidèle dans la partie de l'argent foi essencial para que José entrasse fut essentiel pour que no seu Joseph rentre destino. dans sa destination. Amém, irmãos? Amen, mes frères. Glória a Deus. Já partindo aqui para o final. Gloire à Dieu. Partons pour la conclusion. Algumas pessoas já perderam a oportunidade de fazer grandes coisas Certaines personnes ont perdu les opportunités de faire de grandes choses para o reino de Deus pour le royaume de Dieu por causa de suas más decisões à financeiras. cause de leurs mauvaises décisions financières. Amém. Amen. Deixa Deus ser o primeiro em suas finanças. Laissez Dieu être le premier dans vos finances. Honre-o com as suas primícias e frutos. Honorez-le avec vos prémices et les premiers de vos fruits. Quando você for considerado fiel no manuseio do dinheiro, Quand vous serez considéré fidèle dans une aí petite sim, somme d'argent, você passará no teste da prosperidade. là vous aurez conclu l'épreuve de la prospérité. Deus então poderá promovê-lo, Et là Dieu pourra vous promouvoir, assim como fez com José, ainsi comme il l'a fait avec Joseph, usá-lo como canal à utiliser comme un canal para distribuir pour distribuer a sua riqueza e seus recursos sa richesse et ses recours para um mundo que está sedento pela presença de Deus. pour un monde qui avait vraiment besoin de la présence de Dieu. Amém, irmãos? Amen, mes frères. Glória a Deus. Feche seus olhos. Gloire à Dieu. Fermez vos yeux. Pai, nós te louvamos, Senhor Père, Deus, nous te louons, Seigneur Dieu, pela palavra dessa manhã, pour Senhor la Deus. parole de ce matin. Uma palavra que Une parole talvez qui, para alguns, Senhor Deus, pour certains, Seigneur, pode gerar uma barreira, Pai. peut créer une barrière. Mas que em nome de Jesus, Senhor Deus, Qu'au nom de Jésus, mon nós Dieu, possamos entender nous puissions comprendre que o dinheiro, que l'argent, ele pode haver com tudo, il a à voir avec tout, mas menos com dinheiro. mais moins avec l'argent. O dízimo, Les o dízimo dîmes. e as ofertas, Les dîmes et les offrandes elas têm a ver com tudo, ont un menos com rapport dinheiro. avec tout, Pai, moins então em l'argent. nome de Jesus, Senhor Alors Deus, Père, au nom de Jésus, gera corações, Senhor Deus, gera génère corações des cœurs, Seigneur, que estão voltados para as coisas do reino, Pai. qui seront tournés vers les choses du Tudo royaume, aquilo mon que Père. possa impedir as pessoas, Senhor Tout Deus, ce qui puisse de empêcher les personnes romperem nessa área, de Pai, rompre dans que cette caia partie, por mon Père. terra em nome de Que Jesus, cela tombe à Pai. terre au nom Gera de Jésus. pessoas, Senhor Deus, Génère des personnes, que Seigneur, terão amor pela Tua palavra, Senhor qui Deus, auront de l'amour pour ta que parole, que terão amor pelo Teu reino, qui Pai, auront de l'amour pour ton royaume, e mon que Père. elas sendo cheias, Pai, Et qu'en étant remplies, elas Seigneur, poderão também qu'elles puissent aussi derramar na vida de outras pessoas, verser dans Pai. la vie d'autres Esse é o personnes. desejo do meu coração C'est nessa le manhã, désir de mon cœur ce em matin. nome de Jesus, Senhor Au nom Deus. de Jésus. Amém, irmãos, Amen, obrigado. mes frères, merci. Amém. Glória a Deus. Amen, gloire à Dieu. Ontem nós vivemos Hier, nous avons vécu um dia un jour muito abençoado. vraiment béni. Primeiro eu quero agradecer aos pais D'abord, j'aimerais remercier les parents que tiveram confiança na catedral para deixar os seus filhos